E a nossa mesa de debate vai conversar agora com a investigadora da Polícia Civil, hoje, deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, Marina Magesse. Nosso boa tarde. Boa tarde aos participantes da mesa e aos ouvintes. O objetivo principal de tê-la aqui conosco, deputada, é o de esclarecer fatos que a imprensa vem publicando. Um dos fatos foi a conversa gravada entre a senhora e o inspetor Hélio Machado da Conceição, Helinho, onde a senhora usou a expressão "um monte de tiro nos cornos". Eu gostaria de dizer o seguinte para os debatedores, para os ouvintes da Rádio Relógio. Eu tive um avô policial, Rubem Pereira, ele era conhecido como Cabeça Branca na polícia, e que fazia parte da equipe do Dr. Pires de Sá. E o vovô, muitas vezes, ele usava esse termo, até para corrigir coisas que a gente estava falando aqui comigo. Ele falava: eu vou dar um tiro nos cornos desse moleque, mas aquele jeito bravo dele, né? Ele falava: vou dar um tiro no corno dele para ver se ele melhora no colégio. E esse era um termo comum lá em casa, por isso que quando eu li eu não me assustei com a reportagem. Às vezes, né, o vovô usava isso, né? A gente ria. Algumas profissões fazem profissionais terem quase que um vocabulário próprio. Eu pergunto à deputada Marina Magesse: tiro nos cornos é uma expressão de desabafo comumente usada pela inspetora Marina Magesse? Não, comumente usado como se fala, eu quero que morra, entendeu? É uma expressão de indignação, de raiva mesmo, né? Pela injustiça que estava sendo feita ali. Agora, isso é muito interessante que você falou, porque a maioria das pessoas faz realmente essa leitura. E eu vou te chamar a atenção de uma outra realidade, porque não é a Polícia Federal que está me acusando de nada, é alguém que está roubando, né, uns relatórios lá dentro e está repassando para a imprensa com objetivos outros. Nenhuma autoridade da Polícia Federal veio a público me acusar de nada, muito pelo contrário, né? Hoje o ministro, que vai ser o relator da Operação Hurricane, ele fala sobre o absurdo desses vazamentos e o que traz de prejuízo a pessoas que são citadas por terceiros ou que estão conversando simplesmente dentro de suas casas. Então, eu já gostei muito disso, porque isso é uma forma de justiça, né? Que ele está vendo. Ele diz que vai investigar esses vazamentos porque eles estão sendo feitos de forma totalmente irresponsável. E como você disse, dia 31 de outubro foi esse assunto. Se a Polícia Federal tivesse achado que aquilo era realmente ameaça, tinha avisado o delegado imediatamente. Você lá que estava esperando ele tomar esses tais tiros nos cornos há 6 meses atrás. Então isso vem à tona agora, em abril, né? E vem de uma maneira extremamente manipulada. Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui ao pastor Josué Gomes. Ele tem uma pergunta para fazer para a senhora. Pois não. Boa tarde, deputada. Boa tarde, pastor. Apenas para lhe dar também a oportunidade de responder, né, para o público, a senhora está se dispondo, inclusive, a estar na mídia, esclarecer alguns fatos, o que eu acho, inclusive, muito digno, muito importante, porque a senhora mostra que não está se esquivando e nem se escondendo e disposta a deixar que a investigação corra e a senhora tem a oportunidade de se explicar devidamente no tempo e, sendo voluntária, se explicar espontaneamente para o público em geral. E eu louvo muito sua atitude por isso. E eu gostaria de que a senhora lhe desse a oportunidade, porque eu também li no jornal o seu comentário, de também repetir, falar isso para o público. No jornal que eu li, a senhora disse que eu nunca dei tiro na cara de ninguém. Quer dizer, parafraseando a forma da senhora se expressar. A minha pergunta é: a senhora nunca deu tiro na cara de ninguém, mas já mandou alguém dar tiro na cara de alguém? Lógico que não, né? A minha vida profissional fala por mim, tenho 18 anos de polícia. Trabalho com a mesma equipe durante todo esse tempo, né? Aprendemos os maiores traficantes que já tiveram no Rio de Janeiro. Aqueles 12 que estão lá em Catanduva, 8 foram presos pela minha equipe. Não tem história de matança, nem de tortura em ninguém da minha equipe. E eu nunca nem fui ameaçada de morte, pastor. Os bandidos me respeitam porque a gente nunca... Nosso trabalho sempre foi com inteligência e quase nunca a gente teve necessidade de trocar tiros, graças a Deus. A doutora Sandra Batista, psicóloga, também vai fazer uma pergunta para a senhora. Boa tarde, deputada. Bom, você falou que, no caso, essas informações teriam sido roubadas. Eu gostaria de saber se o Departamento de Inteligência já identificou quem são essas pessoas, ou quem é essa pessoa. Não, ainda não. Tanto que o que o ministro diz, hoje, né, na imprensa, o ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, que ele fala que essas tais inconfidências são incompatíveis com a condução das investigações frutíferas. Inclusive, eles acabam servindo muito mal para a imagem da Polícia Federal, que eu torno a dizer, a Polícia Federal não me acusa de nada, até porque até agora não tem nenhum tipo de crime. Alguém roubou essas transcrições de conversas telefônicas, que não são para ser transformadas em crimes, porque não há crime, e estão
dando, assim, doses homeopáticas à imprensa para que o assunto não se acabe, né? É alguém que está muito incomodado com o fato de eu ter me tornado uma parlamentar eleita. Eu passo a pergunta agora ao nosso amigo radialista, jornalista, escritor Horácio Ramazini. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Horácio. E eu quero também, de público, homenageá-la e louvar a sua coragem, a sua transparência, sempre que diante da mídia e diante das rádios, das várias rádios que a procuram, inclusive agora saindo de uma coletiva como a senhora saiu, nos dando essa entrevista. Portanto, isso pouca gente tem coragem de fazer nesse país. No Jornal do Brasil de hoje, dá conta de que a própria Polícia Federal, que monitorava o telefone daquele policial Marcos Antônio Bretas, o Marcão, acaba constatando que num determinado momento houve uma participação do Marcão, e a senhora inclusive diz no jornal que ele a ajudou na campanha, e aqui o jornal acaba dizendo que essa ajuda teria sido através de recursos ilícitos e de Caixa 2. Eu queria que a senhora nos colocasse alguma coisa com relação a isso que sai estampado no Jornal do Brasil de hoje. Inclusive o Jornal do Brasil tem sido extremamente virulento comigo, né? Com editoriais verdade, agressivos, me chamando de, enfim, denegrindo o meu próprio trabalho de polícia, mas enfim, é uma linha do editor, ele deve ter seus motivos. Mas o que eu digo é o seguinte, o Marcos, ele me ajudou na minha campanha, como eu disse aqui na minha coletiva, e como todos os policiais me ajudaram, veiculando minha matéria de campanha, que só chegou no dia 1º de setembro. Eu não tive campanha, não tive dinheiro. E o Marcos, a única coisa que ele fez foi ele ia mandar algumas camisas brancas para fazer silk, pelo Fernando. E acontece que foi proibido, era proibido, não podia ter camisa de silk. Então, depois disso, o Marcos se encontrou várias vezes para levar material de campanha para a Zona Oeste, como vários outros policiais. E na minha coletiva eu apresentei até o contrato de comodato da minha sala, que serviu de comitê para mim, que foi o único comitê eleitoral, que me foi doada, com tudo pago, sem nenhum ônus, por um outro delegado, o delegado Maurício, da 14ª DP, que conhecia o dono da Protel e que me cedeu a sala. A minha campanha foi toda feita assim, de favores e de ajuda, de boca a boca, não só dos policiais, como da população que admirava o meu trabalho. Isso que eles estão fazendo hoje, e não é a Polícia Federal que está me acusando, eu digo novamente, é alguém que vaza a informação para a imprensa em doses homeopáticas. E eles chegaram ao requinte hoje de um jornal no Goiás Chaves, que amanhã tem mais bomba em cima de si, porque vai sair outra conversa minha com o Elinho em dezembro, quando eu ia dar proteção a ele por ser deputado. Eu falei, vem para minha casa, aqui ninguém entra, no dia que foi mandado prisão dele, você vai se entregar junto, eu vou junto contigo se entregar. E ele se entregou no dia seguinte, quando saiu o mandado de prisão dele, só que ele não quis vir para minha casa e não quis se entregar na delegacia de sequestro. Ele foi sozinho e se entregou na chefia de polícia, entendeu? Então vai continuar tudo isso, vai continuar essas acusações infundadas, e que eu acho que no fundo o que eles querem é denegrir a minha imagem perante a Polícia Federal, querem que eu ataque a Polícia Federal e que eu ataque a imprensa, que na verdade foi quem me elegeu, porque você fala que eu recebo a imprensa, que eu sou corajosa, mas eu sempre tive a imprensa como minha aliada nas minhas operações policiais, até para mostrar a lisura do meu trabalho. Porque quando eu digo também que eu levei a TV Globo e o jornal o Globo para acompanhar a Chave de Ouro, a minha operação na Zona Sul, foi porque eu sei que um policial civil faz quando mete o pé na porta de traficante de Zona Sul milionário, depois é acusado de roubo, de furto, de violência, e com uma televisão filmando, assim, full time, toda a ação da minha equipe, ela vira minha maior testemunha. Obrigado, deputada. Eu gostaria só de registrar aqui que eu acredito que a deputada Marina Magesse seja uma especialista em audição de rádio e de escuta telefônica também, porque eu lembro que ela foi uma das principais responsáveis pela prisão de Elias Maluco, e ela foi a chefe de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e coordenou a escuta das ligações telefônicas do traficante. Então eu tenho certeza que ela sabe bem como funciona a escuta de telefonia no Brasil, sabe como que isso é coordenado. Me parece lógico, alguém que conhece tão profundamente a questão da escuta telefônica, falar algo que poderia correr o risco de se acusar pelo telefone. Eu só lembro isso porque a imprensa vai agora bater muito sobre as questões declaradas. Vão esquecer que ela foi a pessoa responsável não só pela prisão do Elias Maluco, de uma forma excepcionalmente inteligente, batendo no lugar certo na hora certa, sem disparar um tiro. Não foi, deputado? Foi. 109 dias de pressão
Nós conseguimos, inclusive, porque eu tinha na meu amigo. Então é realmente uma pena pegar trechos de um desabafo, é uma irresponsabilidade dos nossos colegas da imprensa fazer isso. Então fica aqui o nosso obrigado pela sua participação e a Rádio Relógio está sempre à sua disposição, deputada Marina Magés. Obrigada pela confiança. Ok, obrigado, um abraço.